Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Refugiado. Atualmente, mais de 25 milhões de pessoas vivem abrigadas longe dos países de origem. Só no ano passado, 2.900.000 pessoas deixaram os locais de origem e pediram refúgio em outros países. Foi o maior número desde que a Organização das Nações Unidas criou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, agência que cuida do tema. Os palestinos são os que mais pedem abrigo fora do país. Em seguida, vêm os sírios e os afegãos. São poucos os países que acolhem os refugiados. O que mais recebeu pessoas de outros países até hoje foi a Turquia. Mas, em proporção à própria população, o Líbano lidera o ranking. Lá, de cada 6 pessoas, uma é refugiada. O Brasil tem 17.900 refugiados. Um deles é Rovílios Martinez, que está aqui há 4 anos. Conta que foi bem recebido e nunca sofreu preconceito por ser refugiado. Ele deixou 2 filhos e a esposa no Haiti e veio atrás de uma vida melhor. Rovílio se emociona ao falar da família. O sonho é poder trazer todos para cá e dar uma condição de vida melhor do que a que tinha no país onde nasceu. No Brasil, eu não posso dizer que não me recebe bem. Porque quando o cara anda de malandro, o malandro recebe de caprica jeito de malandro. Mas no jeito que eu cheguei, com muito respeito para você, muito respeito você para mim também, para mim não me faz mal. As pessoas que me encontram bem-vindo e para eles também bem-vindo. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Tarcísio Dalmaso, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença mais uma vez aqui nos estúdios, no caso, para falar sobre esse tema, que é muito importante no dia de hoje. A honra é minha. Doutor, se trabalha muito no direito com conceitos, particularmente no direito internacional. E a questão do refugiado, algumas pessoas confundem, às vezes, com imigrante, que são conceitos totalmente diferentes. Poderíamos diferenciar um pouquinho inicialmente? Claro, claro. Existem 2 conceitos básicos a respeito do refugiado. Existe um conceito que é clássico, que é aquele que deriva lá da década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, que considera como refugiado toda aquela pessoa que sai do seu país, sendo considerados apátridas, né, em razão de um temor de perseguição em nome da raça, religião, nacionalidade, pertencer a algum grupo social ou manifestar alguma opinião política. Esse é o conceito clássico. Então, é um fundado temor individual de perseguição. O Brasil, ele vai além, na Lei 9.474, de 97, ele vai além a esse conceito e considera também refugiado aquele que foge em razão de graves e generalizadas violações aos direitos humanos. Esse conceito deriva da Declaração de Cartagena, na Colômbia. Nem todo país aceita esse segundo conceito, que é bastante abrangente, violação generalizada dos direitos humanos. Agora, e no caso dos venezuelanos, eles não são considerados refugiados, né? Então, estão em uma zona cinzenta, teríamos que o conceito clássico, a maioria deles não. É claro que existem os perseguidos políticos lá dentro da Venezuela, mas são minorias em relação ao grande fluxo migratório. Estamos numa zona cinzenta. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, inclusive, declinou a opinião de que poderíamos até mesmo considerá-los como refugiados se considerássemos a fome por que passa aquele povo como uma violação generalizada de direitos humanos. Mas vejo que é uma zona bastante cinzenta. O Brasil, dizem que o Brasil não é para iniciantes, que ele tem diversas características que o tornam único. E existe uma curiosidade em relação à questão dos refugiados, porque é uma das leis mais avançadas do mundo em relação à recepção dessas pessoas em condição de perigo. E, no entanto, não é a população de refugiados no Brasil, estrangeiros que vieram nessa situação, ela é relativamente insignificante, apesar da impressão que se tem de 45 mil refugiados no estado de Roraima. É uma questão de proporção apenas para as cidades da região. Mas, na verdade, é muito pequeno. Por que se dá isso? Então, em geral, o refugiado, essa pessoa que foge a fim de sair daquela situação de constrangimento que está passando, primeiro tende a buscar um local no seu próprio país. São chamados deslocados internos, os desplaçados em espanhol. E, posteriormente, tende a ir para o país vizinho.
Por isso que, por exemplo, em relação à crise síria, que é a principal crise humanitária atual, há um grande número na Turquia, né, ou no Líbano, nos países vizinhos. Inclusive, a Turquia lidera o ranking, né? Nós vimos agora há pouco na reportagem. Exatamente. É o que está acontecendo com a Venezuela, né? Os venezuelanos estão indo para os países vizinhos, sobretudo para a Colômbia e um pouco para o Brasil. Então, não há um grande número de refugiados no Brasil, porque, ainda bem, né, não temos graves crises humanitárias, salvo a Venezuela, que é de grande proporção, não vamos mitigar a crise na Venezuela, como territorialmente vizinho. Né? Então, o Mediterrâneo é um local é um autêntico laboratório do ponto de vista do direito internacional, especificamente nesse quesito. Eu gostaria de perguntar nesse sentido, como é que fica a situação dos direitos dos refugiados ou a falta de, comparando-se essa situação que aconteceu no Mediterrâneo com a Itália e a Espanha. Refugiados em um determinado país foram recebidos pela Espanha. Afinal, o que é que acontece? Quais os direitos que eles têm? Então, uma vez considerada a pessoa como refugiada, a sociedade internacional deve acolher. É um reconhecimento de status jurídico, não uma arbitrariedade do país. É claro que, quando há um fluxo muito intenso em determinado país, a sociedade internacional tem que ser solidária e repassar, digamos, a responsabilidade aos demais países, como se dá, por exemplo, na União Europeia, em que há um compartilhamento de responsabilidades. Diferentemente da questão migratória, que não há esse reconhecimento de status de obrigatoriedade da aceitação. Mas refugiado, uma vez classificado como refugiado, por exemplo, aqui no Brasil é o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que analisa se uma pessoa é ou não refugiada, uma vez classificado e reconhecido esse status jurídico, não há como o Brasil se furtar da obrigação de acolhê-la. Agora, quais são os principais requisitos aí para que a pessoa seja considerada um refugiado aqui no Brasil? Existem regras específicas? Sim. A lei que regula isso é a 9474 de 1997. Ali está todo o enquadramento jurídico para o reconhecimento do refúgio. Há que se classificar, no primeiro conceito, aquela pessoa que foge em razão de uma perseguição individual, ou no segundo conceito, a que se evade em razão de uma violação grave e generalizada de direitos humanos. E, além disso, claro, há os que não serão aceitos. Por exemplo, o próprio nacional brasileiro não pode ser considerado simultaneamente como refugiado. Se a pessoa detém uma outra proteção internacional, também não. E se também ela cometeu crimes internacionais, como crime contra a humanidade, crimes de guerra. E na lei brasileira inclui também os crimes hediondos, tráfico e atos de terrorismo. Se a pessoa é acusada por tais crimes ou condenada por tais crimes, ela não será aceita como refugiada. Situação que às vezes acontece de pessoas refugiadas que de repente estavam em um campo na expectativa de serem aceitos no país e ver o torturador tentando entrar na mesma condição. César Batista, né? É um outro caso também que gerou muita polêmica do ponto de vista jurídico. E que a Corte considerou como não refugiado. Exato. Doutor, é um assunto que deve ser considerado não apenas no Dia Mundial do Refugiado, mas todos os dias, pois é um problema social que atinge todo o mundo. Muito obrigado pela sua participação, para nos dar esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima.